Imagine só você gastar uma pequena fortuna no PC dos seus sonhos, onde o orçamento definitivamente não é um problema. Placa-mãe Z790 Maximus Hero, 14.900K, RTX 4090 da Asus ROG Strix OC, 64 GB de memória RAM da boa Trident Z de 7.200 MHz, Hynix Adai, fonte e gabinete do melhor que tem, sistema de refrigeração ROG Ryujin 3, que é o mais novo que tem, de 360, e mesmo assim um negócio não render, não ficar do jeito que você quer. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, tranquilidade, Faster Benchmarker na área. Videozinho de hoje bem simples, é um bate-papo na verdade. Gostaria de compartilhar com vocês uma consultoria que eu dei antes de ontem para o Marcos de Bauru. Bom, o Marcos montou uma baita de uma máquina, essa que vocês ouviram no início do vídeo. E ele me procurou justamente querendo dar uma melhorada na performance. Ele achou que estava esquentando muito, e de fato estava. E logo começando a consultoria, a gente foi rodar um Cinebench com o Core Temp ligado ali para a gente dar uma analisada nas temperaturas, consumo, clock, tensão e também pontuação do Cinebench. Acho que eu não esqueci de nada. Eu sempre começo assim as consultorias. Vou lá, rodo um Cinebench para a gente fazer um raio-x, basicamente, de como está rodando o PC. E bom, na maioria das vezes, a situação é periclitante. E no caso do PC do Marcos não foi diferente. 14.900K, memória RAM da boa, placa-mãe da boa, sistema de refrigeração. Por ser um selado, é um sistema de refrigeração bom. Mas como eu já falei para vocês em diversos vídeos, os water coolers selados, eles são realmente subdimensionados para esses processadores mais parrudos, que é o caso do 14.900K. E rodando o Cinebench eu já me deparei com um cenário assim... Eu não vou falar assustador, porque senão fica muito... Parece que eu estou querendo gerar sei lá, um corre-corre, um desespero, gerar... Não se trata disso. Mas a gente tem um processador ali que ele tem o potencial de bater 40, 41 mil, 42 mil no Cinebench R23. E ele roda em 5.7, tá? Quando a gente usa todos os threads. E o que a gente percebeu ali foi queda de clock, justamente porque o processador estava atingindo muito rapidamente o teto de temperatura dele, que são 100 graus. No primeiro terço do teste já estava batendo 100 graus. Então a gente nem sabe especular para quanto iria, né, essa temperatura máxima, porque chega no 100 ele começa a derrubar o clock. Consumo, 335 watts o 14.900K consumindo. Então a gente tinha um cenário que no Cinebench R23, 37 mil pontos e uns quebrados, 335 watts de consumo e temperatura no primeiro terço do teste já batendo 100 graus. E é em cima disso que a gente foi trabalhar. Sem falar dos 64 GB de memória RAM da boa, tá? Quando eu falo da boa, pessoal, considere assim, clock alto e Hynix Adai, para eu não falar tudo sempre. Então, memória RAM da boa, 4 pentes. E eu acho que eu já falei isso nos 10 vídeos, pelo menos. Não usem 4 pentes de memória. O Marcos não conseguia nem ativar o XMP. E ele relatou pra gente que por diversas vezes o PC dele ficava tentando ali iniciar. E devido a isso corrompeu o Windows dele, teve que instalar de novo, enfim. Teve um puta de um trabalho lá. Então a gente já começou tirando 2 pentes de memória. Começamos desse jeito. Estava com 64, deixamos com 32. Se você quer usar 64, procure 2 pentes de 32. Não usem 4 pentes de memória, senão vocês vão me deixar rico na consultoria, porque a maioria das pessoas que aparecem estão usando 4 pentes de memória, e isso é gerador de instabilidade, isso é gerador de falta de clock, isso é gerador de impedimento para ativar o XMP na BIOS. E agora então a gente tinha a missão de melhorar
o cenário do 14.900K no Cinebench R23. A gente queria diminuir consumo, baixar os 335 watts de consumo, que isso é inconcebível. A gente não queria ver o processador mais batendo o limite dos 100 graus e fazendo com que ele derrubasse clock. E a gente queria especificar um clock fixo ali quando o CPU usado em multithread. Então a gente queria fixar ali os 5.7 e não cair mais disso. Bom, e depois de tentar algumas opções de undervolt, de tentar algumas opções no load line calibration, depois de muito teste de stress, a gente conseguiu um baita de um resultado. E eu acho que eu nem preciso falar para vocês que o resultado só não foi melhor por conta da limitação do water cooler selado. Bom, recapitulando, a gente saiu de um cenário do 14.900K consumindo 335 watts, fazendo 37 mil pontos no Cinebench R23, batendo a temperatura de 100 graus no primeiro terço do teste. Então isso fazendo com que o clock fosse derrubado para 5.6, 5.5 e assim por diante. Bom, e depois de todo o trabalho de otimização, a gente chegou nos seguintes números. 287 watts de consumo, saímos de 335. Pontuação do Cinebench 41 mil pontos. E a gente tinha um potencial para ficar em 42, 43. Mais uma vez repetindo, a gente só não conseguiu por causa da limitação do water cooler selado. Se fosse um water cooler custom, a gente teria pelo menos uns 10 graus a menos. A gente conseguiria ali 42, 43 mil pontos no Cinebench R23. E também clock fixo de 5.7. Não tivemos mais queda no clock. Tá? Isso em multithread. Usando o processador menos ali, sei lá, aplicativos que usem até 2 cores, o 14.900K a gente deixou otimizado para ele bater os 6 GHz. E pessoal, a temperatura máxima conseguimos estabilizar nos 90 graus. Aí você pode até pensar, mas de 100 para 90 isso não é um ganho tão significativo. Não é de 100 para 90, porque 100 ele travou ali e começou a derrubar clock. Se o clock ficasse em 5.7 e não tivesse uma trava no 100, ele teria chegado a 110 tranquilamente. Então nessa brincadeira a gente derrubou pelo menos uns 20 graus na temperatura máxima do 14.900K do Marcos. E pessoal, o que eu estou querendo dizer com esse vídeo? Que nem sempre o fato de você ter um orçamento ilimitado vai fazer com que você tenha a melhor máquina possível, né? A gente precisa sim de conhecimento, a gente precisa de bunda na cadeira. Inclusive, às vezes a gente precisa ter a humildade de reconhecer que a gente não tem aquele conhecimento para deixar a máquina do jeito que deveria ficar e contar com a ajuda de alguém. E pessoal, não preciso nem dizer que o Marcos ficou muito agradecido, eu também fiquei muito agradecido com a procura dele, com a confiança que ele depositou no meu trabalho. E terminamos a consultoria com o melhor cenário possível. Eu contente com o resultado, o Marcos contente com o resultado e todo mundo saiu ganhando. Pessoal, esse foi o videozinho de hoje, eu só queria mesmo compartilhar com vocês a experiência que eu tive. Marcos, mais uma vez, obrigado pela confiança, espero que o PC esteja redondo aí e sempre que precisar é só procurar. Peço aí para os mais experientes que ajude a responder as pessoas menos experientes, que a gente consiga criar uma espécie de uma comunidade aí no espaço dos comentários. E é isso, se você puder avisar para o seu amigo que o Faster Benchmarker está na área, eu agradeço, porque tem pessoas recebendo os primeiros vídeos agora do canal. Então não sei o que acontece, o YouTube não entrega muito bem os vídeos, não sei, é um lance que o pessoal fala do algoritmo, eu não manjo muito disso aí, mas quem puder ajudar com esse trabalho de formiguinha, passar adiante o nosso conteúdo, isso vai ajudar bastante, tá certo? Abração, até os próximos vídeos. Fui!